Legal, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa para o sexto ano. E aí, qual será o tema da aula de hoje? Qual a sua expectativa para a aula de hoje? Preparado? Certinho? Qual será o texto que nós vamos fazer a leitura? Qual o gênero? Vamos descobrir agora através dos nossos objetivos? Então acompanhe aqui comigo. Vamos lá, então nós vamos fazer a leitura de um conto, certo? Vamos identificar informações explícitas e implícitas dentro do texto. Vamos compreender o sentido de palavras ou expressões utilizadas ali. Vamos também identificar o uso de discurso direto e ou indireto, tá bom? Então vamos lá. E o conteúdo, né? O nosso gênero principal que nós vamos trabalhar aqui é o gênero textual conto. Bacana? Olha lá, vamos ler um ótimo conto, né? Olha que imagem bacana, né? Quando a gente viaja na história, né? A gente fica um pouquinho virado de ponta cabeça, a gente fica sonhando, né? Fica nas nuvens, no mundo da lua, é mais ou menos isso. Então a história ela nos faz chegar a lugares nunca, né, imaginados, digamos assim, né? Que nós não podemos fazer na realidade. Então, nós fugimos um pouquinho da nossa realidade e vamos para lugares ali muito legais e fazem, né, toda a diferença na vida, principalmente da criança, do adolescente, essa questão da imaginação, além da aquisição da linguagem, né, da questão da reflexão sobre o texto e tudo mais que a literatura nos proporciona. Bacana? Vamos então conhecer qual é o nosso texto? Vamos lá? Olha lá, então o nosso conto aqui, né, o título dele é A Incapacidade de Ser Verdadeiro, né? Então pensando nesse título aí, né, o que será que vai ser o tema do nosso texto aqui, né? Será que a pessoa é uma mentirosa aqui, o personagem do nosso texto? Ou será que é uma outra dificuldade? E aí, o que vocês imaginam, né, por esse título? Vamos ver então do que se trata? Vamos lá? Então vamos lendo aqui, né? Começando a leitura. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua todo cheio de buraquinhos, feito de queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciailpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. E aí, gostaram do nosso texto? Então, olha a imaginação, né, do nosso personagem. Paulo tinha fama de mentiroso. Será que era mentira ou será que era fruto da imaginação, né? Porque às vezes a gente inventa lá seres incríveis, inventa um amigo imaginário, né? Um animal fantástico, né? Alguma coisa ali muito bacana que faz parte, né, do cotidiano da vida, né, de criança, de adolescente, né, isso. Mas não que o adulto também não possa imaginar, pode e deve, né, também fazê-lo. Beleza? Vamos lá? Sabia que a história que acabamos de ler, né, é de um dos maiores escritores do nosso Brasil? Sabiam? Quem é ele? Carlos Drummond de Andrade, então é o nosso autor. Ele foi poeta, contista, cronista brasileiro, né, do período do modernismo, né? Então, esse nosso autor aqui, ele é incrível, gente. Nós vamos encontrar textos maravilhosos e ao longo da caminhada escolar de vocês, com certeza vocês vão ter contato com muitos textos dele ainda, beleza? Vamos lá? Esse texto que acabamos de ler é um conto, tá? O conto é um gênero caracterizado
por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então isso é muito bacana do conto, né? É uma história agradável, ela não é muito longa, ela não é chata, ao contrário, ela é muito agradável e muito legal, certo? Muito bem, né? Falando do conto, né? Ainda agora no nosso quiz, né? Ele vai tratar aqui do nosso texto. De acordo com o texto, Paulo era um menino que gostava muito do quê, pessoal? Letra A, ele gostava de brigar na escola. Letra B, ele gostava de inventar histórias. Letra C, ele gostava de incomodar os colegas? Ou ainda letra D, ele gostava de assistir futebol na TV? E aí, qual será a resposta correta aqui? Brigar, será que ele brigou? Eu não lembro, né, dele ter brigado, incomodado colegas e nem falar de futebol ali. Eu acho que pode ser que ele gostava de inventar histórias. Vocês também acham que é a letra B? Vamos ver se o professor acertou ou se vocês acertaram aí também? Letra B, isso mesmo, né? Então ele gostava de inventar histórias, né? Então faz parte do imaginário, né, de quem está lendo ali. Pensar um pouquinho além, né? Então é parte da imaginação. Agora, atividade número 1. Eu peço que você leia esse trecho aqui que está disponível e responda o seguinte: que motivos conduziram as pessoas a achar que Paulo era mentiroso? E aí, pensa lá e já voltamos. Certo, vamos conferir então qual é a resposta correta, né? Então, quais são os motivos então que conduziram as pessoas a acharem então que o Paulo era mentiroso? Vejamos aqui. Ele chegava em casa relatando que viu seres imaginários, falando coisas improváveis e mencionando acontecimentos fantásticos ali, tá? Considerando-se a realidade, né, fruto do que é real, ele falava coisas improcedentes, né, que as pessoas não tinham como
reconhecer como verdadeiro, né? Mas isso só se considerarmos a realidade, né? Porque é extremamente normal e natural que uma pessoa, ou principalmente uma criança, imagine ali muitas coisas, né? Que faz parte ali da sua vivência, beleza? A segunda atividade, observe então o nosso trecho, né? Leia o trecho do conto e responda o seguinte: apesar de ser castigado, Paulo continuava relatando situações fantasiosas para a mãe, tá? Levante hipóteses. Por que isso ocorria? Já voltamos. E aí, você descobriu então, né, por que isso ocorria? Vamos ver então comigo? Olha lá. Porque é próprio da criança, né? É próprio da criança criar essas situações, imaginar, sonhar, né? Uma criança não vê essa imaginação como algo errado. Por isso, prossegue relatando à mãe o que viu. Então, é extremamente natural, né, que uma criança relate ali coisas que não são reais, né? Porque, gente, não é a mesma coisa que uma mentira, né? Não é mentir, é simplesmente trazer aquilo que faz parte do mundo encantado da leitura, que a leitura ela nos proporciona isso em muito mais ainda, né? Principalmente quando nós falamos de literatura, que o texto literário ele nos faz sonhar, imaginar, fugir, né, do nosso mundo real. Agora o nosso quiz, observe aqui, ó, o gênero conto ele é escrito de que modo, tá? Letra A, ele é escrito em versos porque precisa de rimas? Será que ele é escrito em versos porque precisa de rimas? Acho que não, hein? Mas vamos pensar nas próximas. Letra B, ele é escrito em estrofes porque agrupa vários versos? Letra C, ele é escrito em prosa, ou seja, em parágrafos? Ou a letra D, ele é escrito em formas de balões de fala? E aí? Espera aí, versos eu acho que é o poema, né? Então não é um conto. Estrofes também faz parte do poema, né? Agrupamento de versos, então não é. Forma de balões a gente vê nas histórias em quadrinhos, também eu acho que não é. Então só sobrou a letra C. Vamos ver se é ela.
Isso mesmo, né? Então, o formato de texto escrito em parágrafos nós chamamos de texto em prosa, tá bom? Então, se você não sabia, agora está sabendo. Bacana? Atividade número 3. Então, releia o diagnóstico do médico. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. A afirmação do médico confirma a ideia de que Paulo é mentiroso? Sim ou não? Explique sua resposta. Já voltamos. E aí, essa informação é confirmada ou não? E aí, você conseguiu identificar isso? Vamos ver então aqui comigo? Você conseguiu explicar aí certinho? Vamos ver se está parecido pelo menos comigo, tá? Olha lá, não, né? Não, por quê? Porque o médico acha normal a imaginação criadora do menino e diz que ele tem dons poéticos. Então, ele não achou, né, que o menino estava maluco, que ele era mentiroso, nada disso, né? Então, faz parte da imaginação criadora. Então, exatamente isso que ocorreu. Vamos pensar juntos um pouquinho, pessoal? Com base no conto, como podemos explicar que Paulo é incapaz de ser verdadeiro? Vamos ver? O menino é incapaz de ser verdadeiro conforme a mãe julgava correto, né? De acordo com a mãe, aquilo não era verdadeiro. Ele criava outra realidade, a realidade da fantasia, a realidade do sonho e a realidade da imaginação, exatamente isso, né? Então ele criava um mundo à parte, né? Uma realidade totalmente diferente daquela que nós vivemos no mundo hoje, beleza? Agora a nossa atividade número 4, peço que você fique atento, né, a essa definição da palavra fama, certo? Então observe o que representa a palavra fama. E em que sentido ela foi usada, né? Que sentido a palavra fama foi utilizada no nosso conto? E o que significa dizer que alguém tem fama de mentiroso? Pense um pouquinho e já voltamos.
Certo, então qual o sentido da palavra fama que foi utilizado no nosso texto, no nosso conto aqui, pessoal? Você observou então as definições ali para a palavra fama? Então vamos ver aqui, ó. Fama no contexto do nosso conto, tá? Significa voz geral, voz pública, reputação ou conceito, tá? Quando alguém tem fama de mentiroso, isso significa que todos sabem disso. Portanto, o sentido é da acepção 2, citada na definição do dicionário. Então, eu digo, aquela pessoa tem fama de legal. Então, quer dizer que todo mundo sabe, todo mundo conhece aquela pessoa como uma pessoa legal. Aquela pessoa tem fama de fazer um bolo delicioso, né? Também, olha que legal, a maioria das pessoas conhece aquela pessoa e sabe que ela faz um bolo delicioso, né? Então, é nesse sentido então que foi utilizado aqui a palavra fama, não de ser famoso lá da internet, da TV, por exemplo, tá? É num outro aspecto aqui, beleza? E agora pensando juntos aqui um pouquinho, tá, pessoal? Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. No trecho destacado, foi utilizado o discurso direto ou indireto. Então, observe lá, o trecho destacado é essa parte final aqui, né? Então, após o travessão, incluindo o travessão também, tá? Então, foi utilizado aqui o discurso direto, ou seja, a fala integral do Dr. Epaminondas. O uso do travessão, ele apenas, ou além disso, ele reforça a ideia do uso do discurso direto. Então, quando nós tivermos lá no nosso texto o uso de travessão, nós sabemos então que está sendo utilizado ali no nosso texto a fala total, integral daquele personagem ou daquela pessoa que pronunciou a fala. Beleza? Então, vamos lá, estamos chegando então ao fim, né, da nossa aula de hoje. Vamos conferir então o que nós aprendemos aqui. Nós fizemos a leitura do nosso gênero textual conto, nós identificamos as informações explícitas e também implícitas dentro do texto, nós compreendemos o sentido de palavras ou expressões ali utilizadas. Então, o quanto é importante nós esclarecermos, né, em qual sentido aquele item, aquele elemento foi utilizado no texto. Também identificamos o uso de discurso direto ou indireto. No caso ali da última atividade, nós havíamos percebido, né, que o travessão, né, e aquela fala ali era referente ao discurso direto. Bacana? Então, estamos chegando ao final da nossa aula. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Continuem estudando. Valeu!